se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra. eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo.
Olha eu de volta aí com mais um vídeo, mais uma vez, sem a minha imagem falando, só o som da minha voz. E eu creio que isso vai ser uma prática durante a semana. Na quarta eu irei aparecer falando, no domingo de manhã e no domingo à noite. Mas para mim fica mais cômodo, tá certo? E eu quero falar sobre a questão de praticar a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por ter feito nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor nos recebe, nos ouve e é um Deus misericordioso. Não merecemos nem mesmo mencionar o seu nome, mas o Senhor é tão grande e o seu amor é tão imenso que nos recebe de braços abertos. Recebe nossas orações e que esse estudo a Deus seja um estudo para abençoar vidas. Eu quero começar o estudo de hoje fazendo aqui um parêntese. É interessante que ontem recebi algumas mensagens em relação ao vídeo e alguém me perguntou o seguinte: no comunismo não pode, mas no capitalismo pode? E a minha pergunta é: no capitalismo pode? Eu quero dizer que aqui eu não fiz uma crítica uma crítica a você. Eu fiz uma crítica a um regime, tá certo? E alertei a você que você tomasse cuidado com as práticas e com aquilo que você tem seguido. Porque a Bíblia é muito clara e por isso que hoje me veio à cabeça a falar sobre pratiquem a palavra de Deus. Pois bem, a Bíblia é a palavra de Deus. É o manual do fabricante. Foi inspirado por Deus e escrita pelos seus servos para o homem orientar sua vida. Quase todo o aparelho, o equipamento que você compra vem com um manual, pequeno ou grande, simples ou bem sofisticado. Sem a ajuda manual, é impossível colocar em funcionamento alguns tipos de equipamentos. E o homem é um dos mais, ou o mais completo e complexo que Deus criou. Sem uso da Bíblia, o homem não faz nada correto e funciona em condições aquém daquilo que Deus planejou. A Bíblia não é diferente neste aspecto. Ela é um manual. É impossível colocar em prática aquilo que não se toma conhecimento, não leu, ou ainda que não pensou antes de fazer. Você não encontrará nela tudo escrito, mas algo que nenhum outro manual possui. A Bíblia é o único manual que permite ao ser criado conversar integralmente e interagir diretamente com seu Criador. É o manual que fala, compreende? Esteja pronto para ouvir o que Deus tem lhe dizer pela sua palavra. Tiago abre uma nova série de exortações chamando os cristãos a quem endereça a carta de meus amados irmãos. Essa expressão dá mais ou menos mostras da sua preocupação com eles. O apóstolo escrevia-lhes com intenção de ajudá-los e não de ferir ou magoar. O problema é que às vezes nossa igreja, às vezes pessoas muito sensíveis e pessoas também que têm os seus ideais e suas ideias já bem definidas e não aceitam correções. Tiago 1,19 diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O apóstolo
escrevia com a intenção de ajudar a eles. Ele não põe em dúvida a autenticidade da fé daqueles cristãos, mas demonstra que estava sabendo de alguns erros práticos às questões doutrinárias e por isso mesmo precisava corrigi-los. Todo aqui significa que ninguém fica de fora. Todos devem colocar em prática a orientação da Bíblia, a orientação dada. Eu tenho uma preocupação, meus irmãos, eu vou voltar ao assunto de ontem. Eu falei, repito, o comunismo não é uma ideologia de Deus, é do capeta. Podem me criticar, eu sei, você tem direito de discordar comigo, desde que não me agridam. Mas aí o que acontece? A pessoa vem, mas pastor, você está falando isso, está me ofendendo. Eu não estou lhe ofendendo, eu estou lhe orientando. A palavra é dura porque ela tem que ser dura. Ora, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ora, esteja pronto a ouvir, meu amigo. Pronto para ouvir, do latim prompto, que quer dizer disponível. Esta disponibilidade deve ser espontânea, sincera, um desejo natural para ouvir. Estar disponível para ouvir é estar disponível e pronto para obedecer. Eu sempre falo, obedecer, vem do latim obediere, ouvir e executar. Era comum as pessoas ouvirem a palavra de Deus nos cultos, nas sinagogas, e não havia exemplares da Bíblia como nós temos hoje. A palavra estava nos rolos e manuscritos que eram lidos por líderes religiosos. Então eles precisavam ali ouvir atentamente para que pudessem cumprir a palavra de Deus. Tardio para falar, sem pressa, lento, vagaroso, é ficar calado, sem ficar emburrado, sem ficar carrancudo ou trombudo. Uma pessoa que é precipitada no falar parece trazer dentro de si uma espécie de panela de pressão, permanentemente colocada no fogo. A água no seu interior está sempre em ponto de ebulição. Basta ouvir algo que vai de encontro a seu pensamento, desejo ou vontade e dispara a falar. É aquele da panela de pressão. Eu estou preparando um estudo que fala sobre a questão da comunhão na igreja. É um assunto que vai ser muito interessante, porque ele nos traz orientações, eles trazem orientações para nossas vidas. E, na realidade, construam e protejam a unidade da igreja. Temos visto aí pessoas estando totalmente separadas, se irando com as coisas. E, irmãos, eu fico tão preocupado. Vocês precisam ter calma, escutem, tenham paciência no ouvir. Deus tem algo, Deus tem um plano. Uma pessoa que é precipitada ao falar parece dentro de si uma espécie de panela de pressão. Seja tardio para se irar. Novamente, a orientação para não ter pressa, desta vez para não se irar, é o ficar frio. Fica frio, meu irmão. Seja lento, vagaroso, devagar, quase parando, para se irar, para descontrair. Seja como aquela vela de aniversário que não acende nunca. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1,20. A ira do homem é a obra da carne. Revela a falta de crescimento espiritual e maturidade cristã. As obras da carne só retardam a implantação da natureza moral de Cristo em nós. A ira indica a impaciência ou a intolerância com o próximo. Geralmente é manifesta por palavras
permeadas de um sentimento de superioridade e desprezo pelo outro, se ainda acompanhadas de egoísmo, misturada com o ódio. Uma prática comum nas nossas igrejas é que podemos chamar de indignação justificada. Em nome dos interesses pessoais e egoístas, alguns crentes ou mesmo líderes podem atacar os outros com a sua ira e afirmar que estão prestando um serviço a Deus. Partem da premissa que estão agindo pela palavra em favor da ordem certa. Na realidade, lutam pelo poder para estarem em evidência. Se esquecem de que o crente é chamado para servir. Como diz a Bíblia, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Lá no 1:21. Está escutando aí, gente? Não se ire, não fique chateado. Despojar, o mesmo despir, tirar a roupa velha, suja, livrar-se de tudo aquilo que impede a mudança da vida. Toda imundícia deve ser entendida no sentido integral. Significa sujo ou imundo. No sentido figurado, significa tudo aquilo que suja moralmente. Aponta o caráter do velho homem, os pecados, em geral, outrora cometido. Tá vendo aí? A coisa é séria, meus irmãos. Você está pensando que praticar a palavra de Deus é uma coisa fácil? Não é. E diz mais, e todo vestígio, qualquer atitude que volte a revelar o caráter do velho homem. Um exemplo de roupa suja, quando mal lavada, apresenta vestígio de sujeira e o próprio cheiro também. O crente que não se despoja da impureza e padrões do mundo, revela que não foi totalmente transformado. Recebei com mansidão, com humildade. Tiago exorta que o crente deve reconhecer o erro com humildade todas as vezes que contrastar sua vida com a palavra. É reconhecer a própria necessidade de mudança e, desta forma, acolher a palavra. E o que diz a palavra em voz implantada? Palavra, o próprio Evangelho, implantada, o mesmo que inserida dentro do contexto. Antes não se tinha recebido o Evangelho, agora ela está, como eu posso dizer, ela está fazendo parte em sua vida. Ela está enxertada em sua vida. A palavra, a qual poderosa para salvar as vossas almas. Amados irmãos, eu tenho tido a preocupação, e isso eu falo perante a meu Deus, sem medo de estar errado. Eu não sou de falar sobre política, eu não sou de criticar A ou B. Se as pessoas não me pedem conselho, não dou, porque eu sou um cara que não gosta de meter na vida de ninguém. Mas quando eu percebo que alguém pode estar caminhando para o inferno, que pode estar perdendo a sua vida, ou que ainda não se converteu e pensa que é salvo, com as suas orações macias, como eu falei antes, ou com a sua inteligência, ser superdotado, ou porque se articula muito bem, eu me preocupo. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. É isso que eu quero fazer, eu quero que a sua alma seja salva. Com a ação regeneradora do Espírito Santo, a palavra é capaz de levar à perfeição da obra da salvação. Para concluir, você tem compromisso consigo de ouvir a palavra, isto implica obedecer a ela, e ouvir e colocar em prática. Quando falar, certifique-se de que suas palavras estão de acordo com a palavra. Reflita antes que o que vai dizer. Pondere se sua fraqueza é de fato falar com sinceridade.
ou é falar, ou se falar, faltará com a educação. Então, vamos lá. Pondere que a sua franqueza é de fato falar com sinceridade. Ou então, é falta de educação. Se você deseja ser bem-sucedido em seu viver, deve ler, meditar, colocar em prática tudo o que aprendeu na palavra de Deus. Que bom, hein? Que palavra muito gostosa. Quero dizer que de vocês que eu tirei essa palavra da revista 4 Conselhos de Tiago. E com adaptação, evidente, da minha parte. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo que falaste conosco nesse momento e que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.